Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Essa é uma referência ao livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa é uma referência à profecia que estava escrita no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Essas profecias mencionadas anteriormente faziam referência a João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor Jesus, endireitar as suas veredas, preparar os corações com o arrependimento para assim receber o Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina uma grande lição de que para recebermos o Senhor Jesus em nosso coração, em nossa vida, precisamos ter um coração arrependido, um coração contrito e quebrantado, para que assim o Senhor entre em nosso coração e faça as transformações que tanto precisamos para a remissão dos nossos pecados. Nos demais versículos, Jesus é batizado, é tentado no deserto 40 dias por Satanás. Nós vemos também Jesus chamando alguns discípulos, Simão e André, que deixaram as suas redes e o seguiram. Nós vemos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e quando o Senhor Jesus os chamou, eles deixaram o seu pai no barco com os empregados e foram após o Senhor Jesus. Esses homens deixaram o seu trabalho, deixaram a sua família e foram seguir o Senhor Jesus. Isso nos ensina uma lição que todos nós devemos deixar coisas para trás para que possamos seguir o Senhor Jesus. Será que temos desapegado das coisas terrenas? Ou será que estamos tão apegados às coisas terrestres que isso tem nos impedido de seguir o Senhor Jesus? Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, Jesus expulsa um espírito imundo que estava em um homem numa sinagoga. Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com febre, e ele cura muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e também expulsou muitos demônios. Porém, ele não deixava falar os demônios, porque eles o conheciam. E Jesus também vai para um lugar deserto, muito cedo, e ali ele orava, nos ensinando também uma grande lição de que nós devemos separar momentos de nosso dia para falar com Deus, em lugares que possamos ter ali uma privacidade com o Senhor Deus. Nos demais versículos, nós vemos o Senhor Jesus curando um leproso e dizendo a esse leproso que não dissesse isso a ninguém, mas que ele se mostrasse ao sacerdote e oferecesse pela sua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, para servir de testemunho ao sacerdote. Mas esse homem, quando saiu da presença do Senhor Jesus, começou a dizer muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de tal maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com o Senhor Jesus. Que possamos meditar nessa palavra, no princípio do Evangelho do Senhor Jesus, aqui no livro de Marcos, e que assim possamos ter uma excelente quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.